Boa noite a todos. Continuando então a nossa aula sobre vetores, vetores e arrays. Hoje nós iremos trabalhar, eu vou ensinar para vocês como é que eu trabalho com array de char. Lembra quando lá no começo, quando eu trabalhei com vocês a variável tipo char, eu falava que toda variável tipo char eu posso armazenar apenas um único caractere. Então, por exemplo, se eu quisesse armazenar um conjunto de caracteres, por exemplo, um conjunto de caracteres com 4, de tamanho 4, por exemplo, não seria possível. Desse 4, eu só conseguiria armazenar apenas um único caractere. Agora chegou a hora de nós armazenarmos uma cadeia de caracteres, graças ao quê? Ao vetor de string. Só que ele tem algumas particularidades, tá? A primeira coisa, quando eu declaro um vetor de string de tamanho 6, como vocês podem ver aqui, eu consigo armazenar nesse vetor apenas 5 caracteres, porque eu tenho que sempre deixar o último caractere, esse valor aqui, que é o barra zero. Ele indica o quê? O fim de uma sequência de caracteres. Estou repetindo, se eu declaro, por exemplo aqui, char é o tipo, str cochete 6 é o nome do meu vetor. Né? Então, eu consigo armazenar nesse vetor 5 caracteres. Ah, mas professor, não é 6? Sim, eu vou reservar, na verdade, 6 endereços na memória. Só que o último, eu preciso armazenar o quê? O barra zero. Tá? Beleza? Então aqui tem um exemplo, né? Eu vou seguir o exemplo aqui, mostrar para vocês. Ó. Aqui tem um exemplo de um vetor. Vou copiar aqui e aí a gente vê como é que funciona, tá, pessoal? Já está copiado aqui. Então, olha aqui. Eu estou declarando, ó, char str é o nome do meu vetor de char, tamanho 5. Né? Se vocês olharem aqui, olha quantos caracteres estou armazenando. Essa é a maneira de eu estou inicializando, certo? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. E no último elemento eu coloco o quê? O barra inversa zero. Tá? Mas eu tenho uma outra maneira, onde eu posso inserir de uma vez a string. Ao invés de inicializar assim letra por letra e colocando vírgula para separar um caractere do outro, eu posso colocar uma string, ó, um texto, automaticamente. E olha só que legal. Quando eu faço a atribuição dessa maneira aqui, automaticamente ele já insere esse último elemento barra zero. Perdão, ele insere esse elemento barra zero na última posição. Então, se vocês olharem aqui, quantos caracteres eu tenho? Eu tenho 1, eu tenho 2, 3 e 4. E automaticamente ele já insere esse cara aqui. Beleza? Então vamos lá então. Eu até vou tirar esse i aqui porque não tem necessidade. Olha só. E o bom, quando nós trabalhamos com vetor de char, nós não precisamos executar um looping para exibir caractere a caractere. Eu posso exibir de uma vez só. Desde que eu utilize, olha aqui, qual a máscara que eu tenho que utilizar? Percentual S. Então é esse caractere de escape que eu tenho que utilizar agora para me exibir um vetor de char. Olha aqui. Tá? E olha aqui, percentual S. Vamos rodar então para ver? Olha que legal. Vetor de caractere exibindo o primeiro, exibindo o primeiro, vetor de caractere exibindo o primeiro, e agora essa linha aqui corresponde a essa linha aqui. Exibindo o segundo elemento, ó, exibindo o segundo, e agora eu exibo o segundo elemento, que é str1, olha só. Então aqui eu tenho duas maneiras de inicializar um vetor de caractere, né? Aonde, se eu uso dessa maneira, utilizando chaves, e coloco letra a letra, e após cada letra eu coloco vírgula, o último elemento eu preciso colocar esse caractere aqui. Agora, se eu declaro dessa maneira e faço a atribuição, olha a maneira como eu fiz a atribuição aqui. Automaticamente ele insere na última posição
desse meu vetor aqui na posição 5, porque eu tenho o quê? É 5, né? Então eu vou de, olha só, então eu vou de 0, 1, 2, 3, 4. Eu ainda continuo inicializando do zero, ó. Uma posição, duas posições, três posições, quatro posições e 5 posições. Então nessa posição 4 aqui, automaticamente ele vai inserir o quê? O barra 0. E aqui ficaria o quê? Vou fazer aqui J, depois o S e o E. E a última posição ficaria esse barra 0. Beleza? Vamos continuando então. E agora, continuando nosso exemplo, temos um outro exemplo também, né? Tem dois exemplos utilizando vetor de string, beleza? Então eu vou exibir. Pessoal, todos esses exemplos eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, tá? Eu acabei não colocando para vocês baixarem, mas dessa vez eu vou colocar todos esses exemplos aqui, inclusive de matriz, vetor, até alguns exercícios anteriormente que nós fizemos de condicional, laje de repetição, estrutura sequencial, são exercícios da apostila. Eu vou deixar disponível para vocês fazerem download, beleza? Então vamos ver aqui então, vetor de string 2. Eu tenho um exemplo aqui. Ei, professor, o que eu não daria para ter essa pasta, hein? Eu imagino, pessoal, olha só. O que eu não daria para ter essa pasta? Exercícios, né? Vamos lá então. Olha aqui um outro exemplo. Um exemplo bem interessante. De atribuição também. Vou rodar aqui, vou copiar aqui para vocês. Ó. Olha só, estou inicializando, né, criando um vetor de char, né, ó, tamanho 5, estou inicializando como eu fiz na aula passada. Só que agora eu quero atribuir, ó, um exemplo aqui, ó, eu quero atribuir, eu vou comentar isso aqui, ó, eu quero atribuir, por exemplo, aqui, ó, para esse outro vetor str1, o str, né, olha aqui, estou inicializando str com José, e estou fazendo com que o str1 receba o str. Só que, contudo, olha aqui, eu até coloquei, essa forma aqui não é a correta. Eu não posso atribuir um vetor dessa maneira aqui. Não vai funcionar. Eu vou rodar para vocês verem. Ó, ele dá erro. Ó. Tá vendo aqui? Ele está dizendo erro. Invalid initializer. Initializer, né? Invalid initializer. Ou seja, a maneira como estou inicializando, atribuindo a str1 o str, é errado. Não é assim que funciona. Então, para mim fazer uma atribuição do valor de um array de char para outro array de char, não é assim. Nesse caso, eu tenho que fazer no modo tradicional. Então, ó, eu declaro esse meu novo vetor ou array de char. Só que daí, olha só, eu preciso utilizar um looping, porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer coluna a coluna. Então eu vou inserir o J, eu vou inserir o O, vou inserir o S, inserir o E. Então aqui eu tenho um looping, olha só, onde o I inicializa por 0, ou seja, a posição 0 é o J, né? Enquanto, olha a condição, stri diferente, olha só, tá vendo porque é importante colocar, especificar o final? Porque agora eu vou utilizar esse elemento, olha aqui. Enquanto str na posição I for diferente de barra 0, eu vou fazer a troca. Ou seja, enquanto não chegar no final do arquivo, né, eu não paro de fazer. Beleza? Eu só vou parar a hora que eu conseguir encontrar o final. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer coluna a coluna. Beleza? Vou rodar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, nesse caso que tá vendo aqui, ó, eu estou exibindo o str1, né? Então funcionou. Estão vendo como é que funciona? Olha que legal. Então o que eu fiz?
para mim atribuir o valor de um vetor de char para outro valor de char, eu tenho que fazer o quê? Coluna a coluna, ou seja, caractere por caractere por caractere. Beleza? Então vamos ver mais um exercício por hoje. Acho que só mais um só. Tá. Agora, como é que eu faço para mim ler um vetor de char, através do comando scanf? É basicamente o que eu fazia anteriormente, só que a única diferença é que eu não preciso agora colocar o e-comercial. Em variáveis comuns, né, eu precisava colocar o e-comercial. Lembra que eu falei para vocês? Não esqueça do e-comercial. Agora, quando eu estou trabalhando com o vetor de char, pessoal, quando eu falo vetor e array, é a mesma coisa, tá? Então, quando eu trabalho com um vetor ou um array de char, eu não preciso colocar o e-comercial para mim atribuir o valor que a pessoa vai digitar nesse cara aqui, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Exemplo 3. Tá? Olha aqui. Vou copiar aqui para vocês, para nós fazermos juntos, né? Olha aqui. Então, eu crio um vetor de char tamanho 5. Eu estou exibindo uma mensagem, lendo uma string pelo teclado. Ou seja, eu estou praticamente pedindo para a pessoa digitar para mim um conjunto de caracteres. E lembrando, olha só, tá vendo aqui do caractere de escape? Eu não posso esquecer da máscara, percentual S, e aqui eu coloco o str, né? E aqui eu estou exibindo o valor. Vamos rodar para ver? Por exemplo, José, beleza? Vou dar Enter para exibir o José. E vamos exibir então, vamos colocar o nome lá. Vou colocar aí José Luiz. Vou colocar juntinho aqui para não... José Luiz, tá? Olha só. O que deu? Olha, ele deu, olha só, exibindo Stack Smashing Detected. Ou seja, olha, primeira coisa, nós estamos tentando armazenar um valor acima do tamanho do meu vetor. O que ele fez? Ele praticamente deu um erro aqui. Core dumped. Ele está dizendo que você extrapolou o tamanho. Então, isso aqui não é correto. Então, eu não posso armazenar um valor que extrapole o tamanho do vetor. Tá? Então, nesse caso aqui, lembrando também, gente, se eu declaro de tamanho 5, eu posso armazenar apenas 4 caracteres, porque o último tem que ser o quê? /0, né? Só que, a partir do momento que eu faço a inserção dessa maneira, através do scanf, lógico que eu não preciso colocar o /0, né? Não tem necessidade. É só colocar o quê? Os 4 caracteres. Automaticamente ele vai inserir esse elemento aqui na última posição. Beleza? E aí fechou. Tá? Então, continuando aqui a nossa aula. Vamos ver se consigo... Uma alternativa mais eficiente para a leitura de uma string é a função gets, o qual faz a leitura do teclado considerando todos os caracteres, incluindo os espaços. Olha só que legal. O get ele é muito legal, por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou usar o scanf aqui, como está aqui. Eu vou declarar tamanho 20, beleza? E vou rodar aqui utilizando o scanf ainda. Só que eu vou colocar o meu nome completo, José Luiz das Boas. Beleza? Vou dar um Enter. Tem menos de 20 caracteres. O que aconteceu? Exibiu só o José, mas eu não coloquei meu nome completo. O que acontece utilizando o scanf? Com o scanf,
A partir do momento que ele encontra um espaço que não tem nenhum caractere, ele aborta. Então ele vai armazenar a cadeia de caracteres até encontrar o quê? Algo vazio ou um espaço. Então, nesse caso, ele armazenou só o José. Agora, se eu quiser armazenar todos esses caracteres aqui, incluindo os espaços, eu preciso utilizar o get. Beleza? Então, vamos ver aqui o exemplo do get. Exemplo 4. Vamos lá. Olha só que legal. Bem simples também de utilizar, tá? Vem aqui, copio e colo. Eu declaro vetor tamanho 20. Olha só. Só que ao invés de utilizar o scanf, o que eu faço? Gets. Então, anteriormente o exercício era esse, né? Scan, ó, scanf, percentual S, e seria isso, né? str. Beleza? Isso aqui não existe, né, mais, né? Que eu vou utilizar o gets. E olha só, gets str, que é o meu vetor de char. Vamos executar agora? Tá, aqui, ó. Ele está dizendo que o gets, ele já está antigo, né? Existe uma função mais moderna que ela. E realmente existe. E eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá? Mas por enquanto ele não vai dar problema. Ele vai dizer que isso aqui está antigo, né? Está, no caso, deprecated, né? Quer dizer que está antigo, né? Não se usa mais, né? Mas nesse caso aqui ele não vai dar erro, tá? Vamos lá, ó. José Luiz Vilas Boas. Olha só que legal. Exibir meu nome completo. Beleza? Tá? E utilizando então, vamos utilizar então aqui o fget. O fget eu vou deixar só uma aula específica, porque ele requer, embora ele substitui o get, só que o get é muito mais simples de utilizar. O fget ele exige um pouco mais de cuidado e um pouco mais de detalhes, como vocês podem observar aqui. Então eu vou fazer uma aula só sobre o fget. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até mais.